Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e você está ouvindo o SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO desse Brasil. E vamos sentando aqui nesse bar, porque hoje temos novidades importantíssimas para eu te contar. A primeira delas é que o Google anunciou no dia 8 de novembro um update em seus sistemas de avaliação, o famoso Review Update. Também na semana passada, chegou ao Brasil o SGE, o Search Generative Experience do Google que a gente vem falando aqui já faz um tempo. E por último, trouxemos um guia definitivo sobre o Google Discover. Então, se você tem dúvidas sobre Google Discover, esse episódio vai te ajudar. Lembrando que esse podcast aqui é uma iniciativa da SEO Happy Hour, uma consultoria para toda empresa que quer melhorar sua presença online com SEO e vender mais. Se você tem essa vontade ou quer saber mais sobre o assunto, é só mandar um alô no contato@seohappyhour.com que eu mesmo vou te responder. Ou tem um formulário aqui na descrição desse episódio, onde você também pode entrar em contato com a gente, beleza? Vamos lá! E tem mais uma atualização do Google acontecendo aí, hein? A atualização de novembro de 2023 nos sistemas de avaliação do Google começou dia 8 de novembro. O objetivo do update em sistemas de avaliação é recompensar avaliações de alta qualidade, ou seja, conteúdos que ofereçam análises aprofundadas e pesquisas originais escritos por especialistas ou entusiastas que conheçam bem o tópico. Ela não é voltada para avaliações de terceiros, como as postadas por usuários na seção de avaliação de um produto ou serviço. Tá, Rafa, mas como funciona o sistema de avaliação do Google? Bom, ele visa garantir que as pessoas vejam avaliações que compartilhem pesquisas detalhadas, ao invés de conteúdos superficiais que simplesmente resumam uma série de produtos, serviços ou outras coisas. O sistema de avaliação é melhorado de forma regular e contínua. Ele é projetado para avaliar artigos, postagens de blog, páginas ou conteúdos escritos com o propósito de fornecer uma recomendação, dar uma opinião ou fornecer análise. Se você quer saber mais sobre esse assunto, me siga no LinkedIn, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Mas basicamente o que o Google quer combater ou reduzir com esse update são páginas que fazem avaliações de alguma coisa, sendo que a pessoa nunca de fato usou essa coisa. Então é muito comum, por exemplo, sites de afiliados, esses são os que são mais afetados por esse tipo de update, fazerem reviews de produtos que eles nunca usaram ou tiveram acesso a isso. Então fica um review muito ruim, porque a pessoa ela, de fato não tem experiência com aquilo e o Google quer reduzir isso, quer reduzir essa quantidade de sites que só estão lá querendo fazer dinheiro e não provendo informação útil. Então, se você faz review no teu site, de produto, serviço ou qualquer coisa, priorize produtos ou serviços que de fato você usou e coloque a sua opinião nesses artigos. Não se baseie apenas em opiniões de terceiros, beleza? Com isso, vai reduzir muito a chance de você ser impactado por updates desse tipo. E você que acompanha esse podcast vê a gente falando bastante sobre SGE, que é a tecnologia de AI generativa do Google direto na página de resultados. Antes, essa tecnologia estava disponível apenas nos Estados Unidos. Agora, essa tecnologia chegou também no Brasil. Ou seja, as buscas no Brasil feitas no Google podem ter resposta agora direto na página de resultados gerados pelo Bard do Google. Por exemplo, ao buscar pelo nome da SEO Happy Hour, a inteligência artificial do Google gerou uma resposta para mim. Eu postei um print dessa resposta lá no meu LinkedIn e também na nossa newsletter. Então, se você quer ver o que a AI me retornou, vai nesses canais que você vai encontrar. Para quem quer testar esse recurso, ele não vem por padrão para todas as pessoas. Você precisa ativar ele no Search Labs. Então, o link para você fazer isso está na descrição desse episódio. Vamos acompanhar como essa tecnologia vai roubar tráfego de sites. E assim que eu tiver mais novidades, eu compartilho com vocês. Mas até agora, eu não notei uma queda, pelo menos nos clientes que a gente tem acesso relacionado a essa tecnologia. E a gente aqui temos clientes lá dos Estados Unidos também, onde essa tecnologia já está ativa há um bom tempo,
e a gente também não viu essa tecnologia roubando o tráfego de muitas pessoas. A minha opinião é que assim, como esse ainda é um recurso experimental do Google e as pessoas precisam ativar ele de forma manual, ou seja, não é nativo para todas as pessoas comuns que usam a internet ainda não estão usando esse recurso. Quem está usando são, em geral, SEOs entusiastas da tecnologia. Então, acho que ainda essa tecnologia não está atingindo as massas para que, de fato, ela tenha impacto no tráfego das pessoas. Mas a partir do momento que isso acontecer, aí sim, talvez tenha um risco. Então, vamos ficar de olho aqui e compartilharemos em episódios futuros do nosso podcast, da nossa newsletter e nas nossas redes sociais o que a gente está vendo. Então, não deixa de seguir a gente. Aproveitando, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, já aproveita para se inscrever no canal e comenta aqui o que você está achando. E se você estiver ouvindo ele em algum agregador de podcast, como o Spotify, já aproveita para seguir também e dê 5 estrelas para esse episódio, beleza? Assim você ajuda a gente a alcançar mais pessoas e ajudar a internet a ser um lugar melhor. Você já ouviu falar do Google Discover? É 2023, mas eu ainda conheço uma série de pessoas que não sabem o que é o Google Discover. A gente, inclusive, tem clientes que não sabiam o que era até a gente explicar para eles. E o Google Discover, para quem não conhece, ele é uma tecnologia que tem muita pouca informação sobre ela. As pessoas não sabem como aparecer no Discover e como aproveitar essa fonte de tráfego. E agora, nesse podcast, a gente vai desmistificar o Google Discover para você com o máximo de detalhes possível. Eu garanto para vocês que em português não tem um conteúdo mais completo sobre Google Discover do que o que você vai ouvir aqui agora. Então vamos lá. O Google Discover é um serviço oferecido pelo Google que fornece recomendações de conteúdo personalizadas diretamente na página inicial do Google nos dispositivos móveis. Ou seja, essa tecnologia só aparece atualmente no celular. A gente até falou em episódios passados do podcast que o Google está testando colocar ela no computador também. Isso ainda não chegou no Brasil, ele está testando em alguns outros países, mas com certeza essa tecnologia vai se expandir. Como que ela funciona? Bom, o Google exibe uma série de cartões de notícias, artigos, vídeos e outros tipos de conteúdo com base no interesse das pessoas, histórico de pesquisas e atividades online na página inicial do Google. Ou seja, é um resultado que não depende da pessoa digitar alguma coisa. Diferente da busca tradicional, que você tem que colocar um termo lá, e aí a busca com base no termo que você digitou te dá respostas que respondem aquilo. O Google Discover é diferente. Ele vai pegar o seu comportamento online e vai buscar mostrar coisas que o algoritmo identificou que são do seu interesse. Então, por exemplo, eu acompanho muitos sites de jogos, e o meu Google Discover é lotado de notícias sobre jogos, lançamento de jogos, trailer de jogos, review e etc. Além de coisas de SEO, claro. Então é um mix dessas duas coisas que eu acesso bastante. Para quem gosta de culinária, provavelmente vê receitas. Para quem gosta de notícias, provavelmente vai ver notícias da sua cidade ou notícias do seu interesse. Então é uma ótima fonte de aquisição de tráfego. Inclusive, existem sites que recebem mais de 50% do seu tráfego total do Google Discover. Então, vejam o poder que tem essa ferramenta. Utilizando algoritmos avançados de aprendizado de máquina, o Discover busca entender tópicos de interesse de uma pessoa e, em seguida, exibe conteúdos relevantes com base nesses interesses. Para que você possa dominar a arte de direcionar tráfego para o Discover, eu vou te mostrar alguns pontos importantes sobre essa plataforma. Para esse guia, utilizamos como base os ensinamentos de um artigo da Moz, escrito pela Lily Ray, que deixaremos aqui na descrição caso você queira conferir na íntegra. Vamos nessa! Para começar, entenda que o Google Discover é um produto separado da pesquisa do Google, com diferentes comportamentos e estratégias de SEO. O desempenho do conteúdo pode variar entre eles, e é comum que um artigo apareça em apenas um dos produtos. O Discover foca nos interesses exclusivos de uma pessoa, com conteúdo mais específico e de nicho, enquanto a pesquisa do Google apresenta resultados mais amplos que serão exibidos com base em SEO. Vários fatores, como tópico, demanda de pesquisa, imagem, manchete e atualidade do conteúdo, determinam se um artigo atrai tráfego de SEO, Discover ou ambos.
O valor do Discover é significativo se o seu site realmente puder se aproveitar dessa plataforma. Por exemplo, em sites focados em aumentar o tráfego, especialmente aqueles que geram receita com anúncios de display ou links de afiliados, o Discover pode ser uma fonte altamente valiosa. No entanto, para outros tipos de site, é desafiador determinar a utilidade do tráfego do Discover, já que não existe uma métrica dedicada no Google Analytics para isso. Ao analisar as origens do tráfego no Google Analytics, por mais que você possa ter tráfego que veio do Discover, ele provavelmente vai ser determinado como tráfego direto. Isso é algo muito ruim, mas é o que acontece. O tráfego do Google Discover não aparece no Google Analytics como tráfego orgânico. Ele aparece como tráfego direto. Então, se você tem clientes ou seu site tem tráfego do Google Discover no Google Search Console e você não está encontrando esse tráfego no seu Google Analytics quando você filtra a origem orgânica, filtre por origem direta que eu te garanto que esse tráfego vai estar lá. E que tipo de conteúdo faz sucesso no Discover? No geral, o Discover costuma exibir conteúdo atual e em tendências de site de notícia. Porém, ocasionalmente ele direciona tráfego para páginas de alta conversão, como páginas de produto com base nos interesses das pessoas. Como ele é conhecido por destacar conteúdo atual, interessante e relevante, existem tipos de sites e conteúdos que normalmente têm bons resultados no Discover. Esses sites ou tipos de conteúdo geralmente são sites de notícia, publicações com foco em entretenimento, sites de estilo de vida, como por exemplo moda, culinária, viagens, saúde, bem-estar, blogs de nicho específicos, como por exemplo tecnologia, hobbies e esportes. Conteúdo visual funciona muito bem no Discover, como vídeos, imagens, infográficos, YouTube Shorts. Conteúdos em tendências nas redes sociais, como desafios virais, notícias populares e eventos atuais. Artigos longos e aprofundados, e também conteúdo local, como notícias, eventos e informações locais relevantes para a localização daquela pessoa. Então eu, por exemplo, vejo bastante coisa de Curitiba no meu Discover. O meu objetivo aqui hoje é te encorajar a usar o Google Discover para atrair tráfego. Porém, eu tenho que ser verdadeiro. O Google Discover, por natureza, é extremamente volátil e imprevisível. Se você acha a busca tradicional do Google volátil e imprevisível, o Discover é muito mais. Não é incomum que um site receba milhares de cliques em um dia e nenhum clique no dia seguinte. Com menos frequência, até onde a gente sabe, a plataforma também pode ser afetada por um bug, como anunciamos aqui na semana passada. Recentemente, o Google incluiu em suas diretrizes algumas explicações significativas para a volatilidade do tráfego no Discover, incluindo testes de novos tipos de anúncio, mudanças no interesse das pessoas e impacto dos updates de algoritmos do Google. Tudo isso quer dizer que, apesar de poder representar um aumento significativo de novos visitantes no seu site, depender exclusivamente do Discover pode ser uma grande furada. É necessário entender e aceitar essa instabilidade do tráfego. Nas palavras de John Sherratta, um especialista em SEO para notícias, abre aspas, pense no tráfego do Discover como um tráfego extra, fecha aspas. Agora vamos descobrir como acessar dados dessa plataforma. Hoje, o único relatório dedicado ao tráfego do Google Discover está nos relatórios de desempenho do Google Search Console, no painel lateral esquerdo. Este relatório só aparece se o seu site tiver recebido cliques do Discover durante o período de tempo selecionado. O Google tem uma documentação que te ajuda a ler e interpretar esses relatórios. Ele é bem simples, com informações como número de cliques, impressões e CTR, por URL. Também é possível realizar comparativo entre diferentes períodos de datas. Mas Rafa, por que meu site não recebe tráfego do Discover? Bom, se você não está recebendo tráfego do Discover, existem algumas razões possíveis para isso. A primeira delas é a ineligibilidade técnica. E mais pra frente eu vou me aprofundar nesse assunto, então fica comigo. Você também pode não estar produzindo o tipo de conteúdo que atrai o Discover. Além disso,
pode estar acontecendo alguma violação das diretrizes de conteúdo específicas do Google para notícias e Discover. Também o site pode estar sendo filtrado ou perder significativamente o tráfego do Discover devido a problemas de qualidade em todo o site, o que frequentemente ocorre durante os core updates do Google ou outras atualizações de algoritmo, como a atualização de conteúdo útil que tivemos recentemente. E por fim, o seu site pode ter muito conteúdo que não é seguro para o trabalho, aquele conteúdo que é meio... que você não abriria no trabalho, sabe? Então pense no Discover como um produto mais adequado para a família do que os resultados de pesquisa do Google, que contém a opção de ativar ou desativar o filtro do Safe Search. O Discover não tem essa opção, portanto, o conteúdo que é não seguro para o trabalho muitas vezes é considerado inelegível para o tráfego no Discover. Isso foi confirmado pelo Google em maio de 2023. Em outras palavras, você não vai ver putaria no Google Discover, beleza? Se você quiser ver na prática como o Google Discover funciona, pega o teu celular e abre o aplicativo do Google. Não importa se você está usando o Android ou o iPhone. Ao abrir o aplicativo do Google, você vai ver que o app vai mostrar a tradicional barra de busca e logo abaixo da barra de busca ele vai te mostrar artigos, vídeos, notícias, conteúdos ali que ele acredita que são úteis para você. Então, abre agora o aplicativo e vê como é que o Google Discover funciona, caso você não conheça, beleza? Agora você já entendeu como o Google Discover funciona e como às vezes ele não funciona também. Também já sabe quais conteúdos são priorizados na plataforma e como acessar seus dados de tráfego. Portanto, se você quer o seu site no Discover, eu vou te dar 10 dicas úteis para chegar lá. Dica 1. Elegibilidade técnica para o Google Discover. Não existe uma maneira de enviar o seu site para o Discover. Qualquer site que esteja disponível para indexação do Google também vai estar disponível para o Discover. No entanto, existem alguns requisitos e qualificações técnicas que podem contribuir para o seu site aparecer lá. O primeiro deles, e o que eu mais vejo as pessoas errarem, são os requisitos para a imagem. Use imagens cativantes e de alta qualidade em seu conteúdo, especialmente imagens grandes que têm mais probabilidade de gerar visitas no Discover. As imagens grandes devem ter pelo menos 1.200 pixels de largura e devem ser habilitadas pela configuração da tag Max Image Preview como Large, ou pelo uso do AMP. Ou seja, se você tem imagens com menos de 1.200 pixels de largura, você nunca vai aparecer no Discover. E esse é o erro que eu vejo mais acontecer na maioria dos sites. Mas calma, apenas uma imagem do artigo precisa atender esse requisito mínimo, que é a imagem em destaque. Não é necessário que você aplique isso em todas as imagens da página. Então, geralmente, essa é a imagem que, no WordPress, por exemplo, quando você está subindo um post, aquela que você coloca como imagem destacada. Essa precisa ter mais de 1.200 pixels de largura, senão, adeus Discover. Já a configuração Max Image Preview, como Large, é uma meta tag e ela deve estar inserida no head de cada página que você quer que apareça no Discover. Se você usar o plugin Yoast do WordPress ou o Rank Math, eles já inserem essa tag automaticamente para você, tá? Então você não precisa se preocupar com ela. Mas se você está usando um sistema que não é o WordPress, cheque se você tem essa tag implementada, porque se você não tiver, adeus Discover. Além disso, lembre-se que a imagem desempenha um papel importante na taxa de cliques no Google Discover. Portanto, escolha algo cativante para o seu público. Existe um plugin do Chrome que ajuda a visualizar como a imagem ficará em um artigo do Google Discover. Eu deixei na descrição desse episódio também, caso você queira ter acesso. O segundo são os requisitos para conteúdo. Então, qualquer conteúdo que atenda aos requisitos de imagem pode ser elegível para aparecer no Discover. Mas, além disso, ele deve atender às políticas de conteúdo do Google para notícias e Discover. No Discover, é proibido propagar os seguintes itens: conteúdo perigoso, práticas enganosas, conteúdo de incitação ao assédio, conteúdo de incitação ao ódio, mídia manipulada, conteúdo médico,
conteúdo sexualmente explícito, conteúdo terrorista, violência e imagens sangrentas e linguagem vulgar e obscena. Além disso, o Discover possui políticas específicas relacionadas a anúncios e conteúdos patrocinados, conteúdo de eleições, conteúdo enganoso e transparência. O Discover tem como objetivo apresentar conteúdo envolvente, interessante e relevante para as pessoas. Portanto, em geral, conteúdo desatualizado, obsoleto ou não envolvente provavelmente não aparecerá lá. No entanto, se uma página específica for muito relevante para um determinado pesquisador, ela às vezes pode aparecer no Discover e direcionar tráfego adicional para o site. Por exemplo, se um estudante em potencial já procurou informações sobre a inscrição na Universidade de Nova York, é possível que ela veja uma página de inscrição da universidade ou uma página sobre a vida no campus da universidade em seu feed no Discover. Além disso, a localização e as configurações de idioma do usuário podem influenciar o que aparece no Discover. Por exemplo, se você buscou por viagem nas Maldivas, é possível que veja conteúdos relacionados a isso no seu feed. E se você usa mais de um idioma no Google, pode receber artigos nos 2 ou mais idiomas que utiliza com frequência. O terceiro ponto é a central do editor ou o Google Publisher Center. O Google Publisher Center é uma ferramenta que pode ajudar o seu site a aparecer no Discover. Com essa plataforma, você pode fornecer mais informações ao Google sobre as suas publicações, como a categoria de conteúdo principal, o país de origem e as seções principais do site. Para utilizar o Google Publisher Center, você deve ter a propriedade do seu site cadastrada no Google Search Console. Vamos aos benefícios de usar o Google Publisher Center. Melhor visibilidade. A central do editor permite que você informe ao Google detalhes importantes sobre sua publicação. Isso ajuda o Google a entender melhor o seu conteúdo e direcioná-lo para o público certo no Discover. O segundo é o controle sobre as seções de conteúdo. Você pode especificar as seções do seu site das quais o Google deve extrair conteúdo. Assim, os seus conteúdos mais relevantes terão mais chances de serem exibidos no Discover. O terceiro é a personalização. A possibilidade de adicionar um feed personalizado chamado, abre aspas, para você, fecha aspas, permite que o Google forneça conteúdo selecionado com base nos interesses das pessoas, tornando-o mais atraente para uma audiência específica. Quarto ponto é uma melhor compreensão da sua publicação. Ao fornecer informações detalhadas sobre sua publicação, você ajuda o Google a entender melhor o que seu site oferece e como ele pode ser útil para as pessoas, aumentando suas chances de ser exibido no Discover. E o quinto ponto são os acompanhamentos e insights. O Google Publisher Center oferece informações sobre o desempenho do seu conteúdo no Discover, permitindo que você avalie como suas estratégias estão funcionando e faça ajustes conforme necessário. É importante observar que o Google Publisher Center serve apenas como uma dica para o Google sobre sua publicação e o conteúdo nela. Desde 2019, não há um processo formal de inclusão ou envio de notícias para o Google News ou Discover. Além disso, o Google Discover também tem um recurso de você acompanhar, você seguir uma publicação. Então, o recurso de acompanhamento permite que uma pessoa siga determinadas publicações no Google News e no Google Discover. Habilitar o recurso Seguir para sua publicação pode aumentar a visibilidade do seu conteúdo no Discover desde que você tenha pessoas seguindo seu site. Além de seguir uma marca específica, o Google também tem testado diferentes maneiras de permitir que as pessoas sigam e deixem de seguir interesses e entidades específicas no Discover. Você também pode deixar de seguir interesses ou publicações específicas de forma individual, expandindo os 3 pontos ao lado de cada artigo no Discover. A opção, abre aspas, não tenho interesse, fecha as aspas, é útil para verificar as principais entidades e tópicos com os quais o Google associa um determinado artigo. Isso permite que as pessoas personalizem suas preferências e recebam conteúdo mais relevante do Discover. Dica 2. Afinidade e tópicos de interesse de uma pessoa. O conteúdo no Discover está altamente associado às afinidades individuais de cada pessoa e aos tópicos que ela tem interesse. Isso significa que o que uma pessoa vê no Google Discover está relacionado aos seus interesses pessoais e aos tópicos que lhes são relevantes. Entender que o Google Discover está fortemente ligado a tópicos e afinidades
pode ajudar o seu site a atrair mais tráfego lá. Um bom ponto de partida para isso envolve 1. Exportar os conteúdos do Discover mais bem-sucedidos do seu site nos últimos 16 meses usando o Google Search Console. 2. Analisar os tópicos mais bem-sucedidos que impulsionaram o tráfego e a visibilidade no seu site nesse período. Isso pode ser feito analisando a estrutura de URL, a trilha de navegação, as tags ou usando uma ferramenta de processamento de linguagem natural. E terceiro, usar uma ferramenta de escuta social como Sprout ou BuzzSumo para monitorar tendências sobre aqueles tópicos. Se esses tópicos estão sendo tendências e você cobrir eles, tem grandes chances deles aparecerem no Discover. Por exemplo, se o seu site se concentra na Disney, você pode usar ferramentas como o BuzzSumo para acompanhar os artigos em alta relacionados à Disney nas redes sociais. É recomendado também criar uma persona que corresponde ao seu público-alvo em termos de interesses, seguidores e histórico de pesquisa. Dessa forma, você pode ver o que essa persona veria em seu feed no Discover, o que proporciona informações valiosas sobre a concorrência. Dica número 3. Ações manuais. A equipe de combate de spam do Google envia ações manuais se o conteúdo do seu site violar as diretrizes do Discover, como conter conselhos médicos que contradigam o consenso científico ou conteúdo que seja prejudicial, violento ou terrorista. É importante ler e compreender cada ação manual na lista. Uma ação manual pode resultar em declínios significativos no Discover, às vezes afetando mais do que apenas as URLs específicas em questão. Uma ação manual comum, vista pela autora do texto no blog da Moz, é, abre aspas, conteúdo enganoso, fecha aspas, que geralmente ocorre quando os títulos de um site contêm informações que não estão incluídas no artigo, como a data de lançamento de um programa que ainda não anunciou a sua data de lançamento real. Se o seu site receber uma ação manual, você deve remover o conteúdo problemático do seu site ou corrigi-lo antes de enviar um pedido de reavaliação. Sempre verifique o relatório de ações manuais no Google Search Console para garantir que não há penalidades pendentes ou não tratadas. Dica número 4. Conteúdo impróprio. O Google é claro quanto ao fato de que o conteúdo adulto e inadequado não entra no Discover. Inclusive, conteúdo filtrado pelo Safe Search provavelmente não aparecerá no Discover. No entanto, o Google não compartilha especificações sobre o que é considerado adulto ou não, nem como a presença de conteúdo adulto, inadequado ou ofensivo pode afetar o domínio global no Discover. Se o seu site contém conteúdo adulto, que se refere a sexo, violência, questões políticas acaloradas, imagens grotescas ou qualquer conteúdo que possa ser considerado inadequado para crianças, isso pode limitar a capacidade de todo o domínio de aparecer no Discover. Ter uma quantidade significativa desse tipo de conteúdo em todo o domínio pode limitar a visibilidade do seu site como um todo. Uma prática recomendada é segmentar o conteúdo que não é adequado para o trabalho em um site separado ou em um subdomínio sempre que possível. Também é possível usar um subdomínio separado para direcionar o tráfego do Discover se o seu site principal contiver quantidades significativas de conteúdo adulto ou inadequado. Dica número 5. Acertando a imagem. Além das especificações técnicas que já falamos anteriormente, também é importante escolher as imagens corretas. Avalie as imagens de artigos do Discover, analisando quais tiveram CTR ruim e bom. Assim você consegue ter uma ideia do que funciona melhor com a sua audiência. Imagens desfocadas ou fora de foco podem resultar em baixas taxas de cliques. Além disso, imagens que não têm a ver com a sua audiência também podem ter uma relevância baixa. Faça um inventário das imagens de seus artigos de melhor e pior desempenho, juntamente com suas imagens em destaque, para identificar padrões que identifiquem quais imagens funcionam melhor para gerar altas taxas de cliques. Dica número 6. O campo ideal para colocar a manchete da notícia. A manchete exibida na miniatura do Discover, em combinação com a imagem em destaque, são os dois principais elementos para gerar alta taxa de clique lá. A manchete é sem dúvida um dos elementos mais cruciais. Portanto, é essencial entender como escrever boas manchetes. Em geral, o Google escolherá o H1 ou o título do Open Graph para a manchete na miniatura do artigo do Google Discover. No entanto, ocasionalmente ele pode também usar a tag title. Essa escolha depende mais do Google do que de você, pois ele escolhe como manchete a informação que achar mais adequada.
Isso dá aos redatores mais liberdade criativa para escrever manchetes diferentes para SEO, que o Google normalmente extrai da tag title do que para o Discover. A autora do texto sugere testar manchetes mais amigáveis ao Discover no campo OG e seguir as melhores práticas de SEO para o title e o H1 do artigo. Alguns editores também optam por escrever H1s mais envolventes e menos otimizadas para palavras-chave em comparações com o title, o que funciona bem para eles no Discover. Dica número 7. Web Stories e vídeos. As Web Stories oferecem uma boa maneira de entrar no Discover, especialmente se seu site nunca teve tráfego lá. Isso porque o Google continua promovendo as Web Stories no Google Discover e ainda parece ter um estoque limitado para escolher. Para quem não lembra, esse formato de notícia é semelhante aos Stories do Instagram. O Google oferece muitos recursos para criar rapidamente e facilmente Web Stories, como a página no Google for Creators. Embora as Web Stories nem sempre sejam super lucrativas para os sites, pois elas não suportam muitos anúncios e nem todos os usuários clicam para ir para o site, elas podem gerar muito tráfego no Discover. É recomendável usá-las para histórias visualmente envolventes ou para marcas que desejam mais visibilidade no topo do funil. Também vemos que o Google está recompensando muito conteúdo de vídeo no Discover. O upload de vídeo diretamente no YouTube é a melhor maneira de ser incluído no Discover, além dos shorts do YouTube, que frequentemente aparecem lá também. Dica 8. Vida útil do artigo. Fique atento ao tempo de relevância dos seus artigos no Discover. Para muitos artigos, a vida útil é apenas de alguns dias, geralmente 2. Ao entender a vida média de seus artigos, você pode tomar algumas decisões editoriais, como por exemplo, 1. Avaliar se existem novos detalhes ou informações que podem ser adicionadas à história para atualizar o conteúdo. 2. Ter cuidado ao tentar alterar a data de publicação ou modificação sem fazer alterações significativas no conteúdo, pois isso pode sim levar a uma ação manual. 3. Analisar se é possível escrever outra história relacionada, dado que a primeira teve um bom desempenho, mas o tráfego diminuiu. E 4. Entender a melhor forma de gerenciar o conteúdo que teve bom desempenho no Discover, mas que não gera mais tráfego. Talvez o ideal seja estabelecer um período para rever esses conteúdos e atualizá-los. Lembre-se que se você criar muito conteúdo que tem um bom desempenho no Discover e depois o esquecer, isso pode criar problemas de qualidade no seu site ao longo do tempo. Considere os sistemas de classificação do Google, como por exemplo o sistema de conteúdo útil, que pode rebaixar sites por terem muito conteúdo fraco e não útil. Dica 9. Impacto dos updates do Google. Todos os updates do Google podem também afetar o Discover, e quem diz isso é a própria Big Tech. Abre aspas. Como o Google Discover é uma extensão da pesquisa, às vezes as atualizações podem produzir mudanças de tráfego. Fecha aspas. Esse trecho foi retirado da documentação do Google Discover que está lá no site do Google. É importante lembrar que o Google usa várias avaliações de qualidade em todo o site, inclusive para o Discover. Portanto, sentir impactos negativos das atualizações do Google serve como uma boa dica de que você deve melhorar a qualidade do seu site. Sabe como é? Olhe o copo meio cheio. E por último, dica número 10. Compreenda o impacto do Syndicated Content. Se o seu site costuma publicar conteúdo para sites parceiros, ou seja, se você realiza estratégias de Syndicated Content, que é o conteúdo copiado de outra fonte, isso pode apresentar alguns riscos em relação à visibilidade no Discover. Recentemente, o Google aconselhou que sites parceiros devem adicionar a tag NoIndex nos artigos sindicados, o que garantirá que o Google não vai indexar o conteúdo copiado de outra fonte. No entanto, muitos editores sabem que os sites parceiros provavelmente não concordam com esses termos, uma vez que a tag NoIndex é uma situação de perda para ambos os sites, o original e o parceiro. Com a tag NoIndex, o conteúdo não é indexado e, consequentemente, não aparecerá nos resultados de pesquisa. Não existe uma recomendação única e clara para como gerenciar esse dilema, mas qualquer site que utilize a estratégia de conteúdo sindicado deve entender essas implicações, pois é possível que o site esteja perdendo o potencial tráfego no Discover por conta disso. Eu não sei vocês, mas depois desse mega review, a gente ficou com vontade de testar todas as dicas possíveis para aparecer mais no Discover. E olha,
o nosso site já tá aparecendo lá, hein? A gente fez alguns testes com o site da SEO Happy Hour, a gente vem postando no blog lá, se você não tá acompanhando, vá no nosso site e acompanhe, e a gente vem aparecendo vez ou outra no Google Discover, e eu pretendo potencializar essa estratégia e testar cada vez mais esse canal. Esses foram alguns, mas certamente não todos, dos problemas e oportunidades mais significativos que vemos para os sites alcançarem sucesso no Discover. Mas o trabalho não para por aqui não. O Discover, assim como a pesquisa, está em constante evolução, e o Google continua testando novos formatos e novos sites o tempo todo. Então fique de olho no nosso LinkedIn, Instagram, podcast e newsletter para ficar por dentro das novidades, beleza? E por hoje é isso, galera. Obrigado pela companhia até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque começaremos a publicar vídeos ainda esse mês. Também faremos lives para falar sobre SEO com vocês, tirar dúvidas, dar treinamentos, tudo isso. Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal, se inscreve no Instagram, segue a gente em todos os lugares possíveis. E se você tiver qualquer dúvida, elogio ou sugestão, é só mandar no e-mail contato@seohappyhour.com. E se quiser contratar a nossa consultoria para mudar o patamar de SEO da sua marca em 2024, o formulário de inscrição está na descrição desse episódio. Um grande abraço, nos falamos na próxima segunda, tenha uma ótima semana e valeu!